Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Estação IFB. Hoje vamos falar sobre chegou minha colação de grau, e agora? É importante vocês saberem que a cerimônia de colação de grau é um dos momentos mais aguardados por quem ingressa num curso superior. É o momento em que não só você formando, mas também seus familiares, amigos, todo mundo que acompanhou aguarda para ter essa celebração dessa conquista que vai abrir caminhos profissionais, acadêmicos na vida de vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse tema, mas antes eu vou começar aqui fazendo minha audiodescrição. Eu sou moreno, tenho barba, meus cabelos são curtos, estou com uma camisa verde, um verde escuro, um verde musgo, tenho tatuagens no braço direito e estamos aqui no estúdio do IFB. E comigo aqui nós temos hoje a Nilza Costa, que é Relações Públicas do IFB. Ela vai contar um pouco para a gente sobre todos esses detalhes, são muitos detalhes da formatura, então ela vai nos explicar aqui, trazer curiosidades. E, Nilza, me conta um pouco, como é que foi sua formatura? Olá, Douglas. Olá a todos que estão nos acompanhando. Olha, realmente, o dia da minha colação foi um dia muito importante. Já faz algum tempinho, mas eu lembro como se fosse hoje, assim, a expectativa, né, a ansiedade. E é interessante que eu acho que como assim, igual a muitos dos nossos alunos, eu sou de uma família de 10 irmãos e sou uma das caçulas, e mesmo assim eu fui uma das primeiras a colar grau. A primeira, na verdade. Então, imagina a importância disso para minha família, né? As pessoas tinham isso, né, meus irmãos, meus pais, como um momento, assim, um marco histórico para a família. Então, eu sei, eu entendo, sabe, para quem está chegando nesse momento, eu entendo exatamente o que ele está passando. Então, assim, eu me preparei para esse dia, eu fui atrás de informações, igual o pessoal tem feito agora. E, assim, eu lembro que depois da colação de grau, a gente saiu para jantar, porque a gente foi comemorar, porque, assim, foi um marco, assim, realmente foi uma virada, e foi um momento, um rito importante para marcar aquele momento que da minha vida acadêmica, né? Então, foi muito bom. Mas deixa eu fazer também a minha audiodescrição, para que todos, né, possam nos acompanhar de forma tranquila. Eu sou loira, eu tenho os cabelos loiros, eu uso óculos, também tenho os olhos verdes, a pele clara, estou usando uma blusa mostarda e acho que é isso, né? A gente está aqui, eu estou aqui no estúdio, né? A gente está com uma TV ao fundo. E é um momento, voltando, né? É um momento que eu acho que para nós que estamos vivendo, né? Tanto para quem é o aluno como para a instituição, é um momento assim muito, muito marcante. Então, é legal a gente trazer aqui para os nossos alunos, né? Como que vai acontecer esse momento? Como que vai ser isso? Ouvindo você falar, Nilza, a gente até lembra, né? Tem uma música que fala: você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. A família, o formando, os professores, os colegas de turma sabem como é que foi essa caminhada. E ali é o momento a linha de chegada para você vencer essa etapa e depois começar uma outra etapa, que é a vida profissional, né? Dentro da profissão que escolheu. Então, realmente é bem bacana. Pensando nessa questão mesmo de trajetória, todo esse percurso, Nilza, conta pra gente um pouco da origem do rito da colação de grau, né? Essas curiosidades que tem fundamento lá antigamente, tudo, para o pessoal poder entender um pouco. Sim, sim. Com certeza, é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Por que que a gente tem que participar de uma cerimônia de colação de grau? Essa é uma pergunta bem recorrente. Esse rito, né, começou lá ainda bem no início do século, mais ou menos do século XI, em Paris. Ah,
que, na época, era muito importante mostrar publicamente que aquelas pessoas tinham adquirido alguns saberes, algumas habilidades. E, normalmente, eram na área da saúde. Então, era para mostrar para a comunidade, mostrar ali para aquelas pessoas que quem estava se formando, quem estava colando grau, ela tinha habilidade para tratar dos outros, né? E isso veio, continuou, esse rito continuou, né, ao longo dos anos, foi se espalhando nos outros países, né, à medida que a universidade foi sendo criada, né, também se espalhou. E nós, até hoje, fazemos isso, né, por tradição. Porque você mostra, né, a instituição, né, no caso aqui o IFB, ele vai mostrar para a sociedade que aquelas pessoas que estão formadas, elas têm habilidade, elas estão prontas para exercer aquela profissão. Então, é um ato público. Você não pode fazer isso de uma forma escondida. Por isso que é um ato público. E é um ato coletivo também, né, porque uma pessoa ela não está só. Ela está estudando junto com outras. Então, é como se a universidade, como se o instituto chegasse e falasse assim, olha, essas pessoas estão aptas a exercer a profissão e pode confiar nelas. É basicamente isso a origem e a tradição da colação de grau desse rito. Então, além desse caráter festivo que tem, né, principalmente para quem acompanha que não sejam formandos, familiares e amigos, mas também tem essa, como se fosse uma chancela daquele saber que foi adquirido, né? Exato, exatamente. Por isso que o evento, né, essa cerimônia, ela é extremamente formal, ela tem etapas para a gente seguir, ela tem ritos e que a gente não pode negligenciar em relação a isso. Bom você falar nisso, Nilza, que eu queria que você contasse um pouco como é que é a formatura do IFB. Porque você já falou que tem ritos, tem protocolos, tem toda uma organização. Queria que as pessoas pudessem entender, né, como é a colação do IFB. Certo. Para que esse ato seja válido, né, para que ele possa existir, uma das primeiras coisas que tem que acontecer é uma regulamentação. Então, o IFB tem essa regulamentação, ele tem resoluções, tem portarias que falam como que isso tem que acontecer, tá? Então, tem essa parte legal, primeira coisa. Também o IFB, ele arca com todos os custos da realização dessa cerimônia. Então, ele arca com a alocação das becas, com a infraestrutura, né? Então, o aluno, ele não tem aqui no IFB, o aluno não tem custo nenhum para participar, né? Então, é um ato obrigatório. O aluno, se ele não for, ele não pode receber o diploma. Então, é necessário que ele participe da colação de grau, essa coletiva, para que ele possa receber o diploma dele. Também, deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem uma etapa que ela é muito importante, que é um rito, né? Que é o juramento. Sim. Então, cada curso tem que escolher um juramentista. Aí o juramentista vai ler o juramento e os colegas vão repetir. Isso também é feito por tradição, para mostrar que aquela pessoa, aquele profissional vai exercer a profissão dele com ética, né, que vai preservar, que vai honrar a profissão dele. Então, é muito importante ter esse juramento. Também... Só aproveitando, tem uma curiosidade sobre o juramento, porque o juramento ele é já pré-definido, né? Ele já é pré-definido. Aqui, nós do IFB, nós usamos um juramento que o MEC nos fornece. Então, existe um manual de organização de eventos, né, o manual de eventos do MEC, e nós seguimos ele. Então, não dá para o aluno tirar da cabeça dele, não. Então, a gente envia esse juramento e, na hora, o juramentista lê. Quanto ao orador, nós... Só mais uma pergunta, Nilza. Sim. Juramento. Vamos supor que a gente tem uma noite de formatura com 5 cursos. Certo. Quantos juramentistas nós vamos ter? 5 juramentistas. Então, porque por curso. Tá Se bom. tiver 2 turmas, 3 turmas, não tem problema, é por curso. Tá bom. Porque quem jura é aquele profissional daquela área. Perfeito. Tá? É por curso. Agora, já orador, não.
nós aqui do IFB, nós colocamos um orador por noite. Como é que a gente escolhe? A gente pede para que os campi, né, os coordenadores de curso, nos enviem os casos de sucesso. O que são casos de sucesso? São alunos que, de alguma forma, contribuíram para que aquela turma tivesse sucesso, ou que inspiraram. A gente tem cada caso de sucesso maravilhoso aqui. E aí, dentre esses casos de sucesso que nos são enviados, nós escolhemos um orador por noite. Então, se nós temos 2 noites de colação de grau, né, de cerimônia, nós teremos 2 oradores diferentes. E aí certo? o orador, o texto dele, não é que ele seja totalmente livre, mas ele tem que contemplar o todo, né? Tem que contemplar o todo. A gente sempre orienta esses oradores, né, porque como é um momento de festividade, é um momento de agradecimento, né? Não dá para ser um texto triste, não dá para ser um texto que você vai usar para acusar os outros. Não, ali é um momento de você mostrar todos os percalços que você passou e as vitórias que você teve, porque, convenhamos, né, Douglas? Chegar no final de um curso é uma vitória, Sim, né? sim. De todos nós. São anos, né? São anos, né? Muita luta. Só quem estuda para saber o que se passa no dia a dia. Nilza, você está falando das figuras da formatura. Isso. Você falou já do juramentista, do orador. Exato. Nós temos também os patronos e patronesse, não é? Isso. Aqui no FB nós temos outras 2 figuras. É o patrono ou patronesse e também o professor homenageado. O professor homenageado é aquele professor que se destacou, que a turma gostou muito, né? E que eles querem homenagear naquele dia. Nós também escolhemos um por curso. E o patrono ou patronesse, nós já é aquela figura, é aquela pessoa que pode ser um professor, pode ser qualquer pessoa, pode ser até o cara da cantina, que de alguma forma ajudou essa turma. Entendeu? Que ajudou ela a superar. Então, às vezes, é a pessoa que fica ali ouvindo o aluno, né? Fazer as lamentações eu vou conseguir e entregar tudo. o trabalho? Será que eu vou conseguir? Não sei o quê. Então, esse é o patrono, né? Ou a patronesse, e ele vai à frente da turma. Porque ele é tão importante para a turma que ele vai à frente da turma. E aí, nesse caso, pode ser um por turma. Tá bom? Então, temos essas figuras. Bom, a gente está passando sobre... mais à frente, a gente pode, talvez, falar um pouco mais sobre essa sequência, né, do evento. Do evento, não, da colação, que é o evento. Cerimônia, da cerimônia. Mas a participação ativa dos alunos no juramento, no momento que eles pegam o canudo, mas também tem uma questão da ata, não é? Isso também tem, falar, é importante. Durante a cerimônia, nós temos a presença de um representante do registro acadêmico, lá do campus, em que ele vai estar com o nome de todos os formandos nessa ata. E aí, o aluno tem que assinar essa ata. Essa assinatura é que comprova de que ele participou da cerimônia e que ele vai colar grau. Entendi. Tá bom? Bom, todo esse desenrolar gera imagens lindas, Nilson. Das pessoas felizes, emocionadas, realizadas. Hoje em dia a gente tira bastante foto pelo celular, Sim. mas além das fotos pelo celular, como é que fica essa questão de fotografia durante a cerimônia? Sim. É livre. O formando, caso queira, pode levar um fotógrafo, né? Pode ser um fotógrafo profissional, pode ser um fotógrafo amigo, não tem problema nenhum. Só precisa nos avisar o cerimonial quando chegar. E para nós orientarmos, porque o fotógrafo ele não pode atrapalhar a cerimônia. Então, a gente faz uma orientação nesse sentido. Ele fica livre para tirar as fotos mais bonitas possíveis, só não pode atrapalhar. Então, a gente vai informar, vai mostrar até onde ele pode ir, né? Que ele tem que respeitar. Então, assim, é muito tranquilo essa questão. E nós, aqui do IFB, daqui da comunicação, nós tiramos fotos também. Nós tiramos fotos para nossos registros, né? Porque a gente está para divulgar e tudo. E nós colocamos essas fotos no Flickr,
que é essa plataforma, não sei se todos conhecem, mas também a gente divulga na nossa página. Pública, né? É pública e a gente divulga, caso alguém queira pegar alguma foto também por lá, é possível. Isso é para nosso histórico. Sim. E o bacana, que aí temos essas fotos, os alunos, os formandos, né, eles não são mais, vamos tratá-los como alunos, mas sim como formandos, Sim, eles estão vestidos de uma forma muito característica, sim, que são as sim. becas, cada curso tem uma questão de cor, alguma coisa assim. Você poderia Exato. contextualizar um pouco mais sobre isso? Sim, eles vão estar vestidos com as, que a gente fala, com as vestes talhares, Uhum. né? Que são vestes que diferenciam ele dos outros. É interessante que nem sempre foi assim, né? Antes, as becas, elas eram usadas apenas pelos juízes. Aí depois, quando os reitores, quando surgiu essa figura do reitor nas universidades, né? Isso foi acho que no século XIII, se eu não me engano, aí os alunos também começaram a usar, né? Que são essa beca, que é essa roupa comprida, né? Com manga comprida. Tem o jabô, que é aquele o ornamento que fica aqui embaixo, né? Tem o capelo e essa faixa, que é da cor do curso. Nós seguimos. Muita gente assiste filme e vê que tem outros modelos, outros diferentes. Nós seguimos um modelo que é usado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi essa que nós herdamos aqui no Brasil. Então, a gente usa esse. Mas o que significa? Significa que essas pessoas, elas são diferenciadas, que elas estão, a partir daquele momento, aptas a exercer a profissão por mérito. Então, isso que diferencia ela dos outros, né? Por mérito e por saber. Então, ela entra, quer dizer que ela entra na cerimônia como um aluno e sai como um profissional. Entendeu? Mostra essa transição. Por isso que é tão importante o uso da beca. É um simbolismo que nós seres humanos, precisamos desses simbolismos, né? Que marca as coisas. Para mostrar que as coisas não são feitas de qualquer jeito, né? Não. Tem um porquê, né? Você não é igual aos outros que está ali naquele momento, né? Você é uma pessoa que é diferenciada, que está em destaque. Por isso que é tão importante o uso da beca. Bom, eu consegui entender bem, Nilza, todo esse contexto que você me trouxe. Acho que o pessoal também que está nos acompanhando vai ter essa visão. Isso engrandece muito, né, aquele momento, porque essa questão do destaque, do reconhecimento, fica para sempre, né, o registro. Por isso que é importante a gente ter a foto do IFB lá no Flickr, a foto de um colega e tudo, e sem contar na memória, né, na memória. Para que o nosso formando possa ter esse sentimento sendo vivenciado da melhor maneira, Nilza, assim, eu queria que você deixasse algumas recomendações para eles. Chegou o dia da minha formatura. É o tema do nosso podcast. Chegou minha formatura, minha colação de grau. E agora? Então, no dia, o que ele deve fazer, né? Qual o passo a passo ali para ele? Tá. Como eu te falei, nós providenciamos tudo, né? Providenciamos o local, as becas e tudo. Mas o que a gente quer do aluno? Primeira coisa, que ele chegue no máximo 2 horas antes. Então, a gente põe ali, quando dá assim 4 horas antes do evento, nós já estamos lá esperando para recebê-los. Então, a gente precisa que ele chegue até 2 horas antes. Sim. Falar por quê? Porque tem que vestir a beca, né? Tem que se posicionar no local, tem que receber as orientações que o cerimonial vai passar. Então, assim, é muito importante. Não achem que é muito tempo antes, porque não é. O tempo voa, passa correndo e, se brincar, a gente tem um atraso aí horrível. E é uma coisa que a gente preza aqui, né, Douglas? É pela pontualidade. Sim. Então, a gente faz de tudo para começar um evento pontual em respeito às pessoas que estão lá. E chegando 2 horas assim antes, às vezes o pessoal pode chegar com bolsa, mochila. O ideal é não ir, né? Porque não tem um lugar próprio para guardar. Exato, não tem. Então, tem que deixar os pertences pessoais com alguém da família. É muito importante isso. Outra recomendação, levar a garrafinha de água. Porque
normalmente a gente tem pontos de bebedouros, mas, né, precisa estar com as garrafinhas. Muito importante levar. Então, uma garrafinha para tomar água, Uhum. tá? E o que é mais importante? Seguir as orientações do cerimonial. Porque a gente vai dizer assim, quando veste a beca, fala assim, ó, você tem até tal hora para você ficar ali tranquilo, tirando foto. Mas tal hora você vem para cá para se posicionar. Então, tem que vir para se posicionar. Então, é esse tipo de orientação que a gente faz. E quanto à roupa? Assim, porque eles vão usar a beca, mas Isso. por baixo tá com alguma Sim. outra roupa, né? Então, normalmente aqui em Brasília é muito difícil de fazer frio, né? Uhum. Normalmente aqui a gente sente muito calor. E a beca, ela já é uma roupa quente. Então, a nossa indicação é que vá com uma roupa leve, né? Que para poder não sentir muito calor, principalmente que seja confortável, Uhum. né? Um sapato confortável, porque vai botar por cima a beca. Então, como vai vestir por cima, né? É bom que esteja o mais confortável possível, tá? Os meninos também, né? E com a roupa confortável. Nada de chinelo, gente, pelo amor de Deus. Né? É Vai uma de sapo, cerimônia, né? né? Vão vestido com dignidade. Bom, essas informações, essas orientações aqui, que são básicas, elas também estão disponíveis no portal do IFB, né? Lá Isso, no ícone de formaturas, não é? exato. Que aí lá vocês podem acompanhar, ter as informações, à medida de cada cerimônia, elas são atualizadas, então vocês vão ficar preparados, Isso. né? A nossa orientação é que sempre que chega próximo a essa época, né, da colação de grau que concluiu, que sempre busque informações nas nossas redes sociais, Instagram, né, no Telegram, Uhum, também no nosso site, porque a gente vai sempre atualizando. Quando a gente já tem sempre que a gente já tem o local definido, a gente coloca lá, sempre que tem a data definida, coloca lá. Então, assim, é importante sempre acompanhar para ver as informações, sim. né? E salvar esse vídeo aqui, esse Aham. podcast, porque, né, se alguém tiver alguma dúvida, você manda para ele, né? Fala assim, ó, já assiste aqui, que aqui vai te ajudar bastante todas as informações. E aí com tudo isso, a outra função do formando é só curtir o momento. Só curtir o momento, levar toda a alegria dele para esse momento, Ah, né? Porque merece. Bom, Nils, a gente vai chegando aqui na parte final desse nosso bate-papo. E aí, assim, só para quem tá aí de casa poder ter uma ideia muito rápida de como essa cerimônia acontece. Assim, vai acontecer isso, Ah, papum, um passo a passo. foi bom você perguntar, porque essa é uma dúvida que sempre Porque estão perguntando. isso que Quanto tempo demora? isso. Nós, aqui do FB, apesar da gente fazer de todo mundo junto, né? A gente procura fazer uma cerimônia ágil. Porque para não ser aquela cerimônia cansativa, né, para quem está assistindo. Então a gente procura fazer algo que não seja assim muito demorado. Então as nossas colações, elas demoram assim em torno de 1h30, Uhum, tá? Por quê? A gente faz primeiro, falando de forma bem rápida, né, como que acontece essa cerimônia. A gente monta a mesa diretiva, né, convida as autoridades, que normalmente é a reitora e os diretores de camping, que estão ali, em geral são eles. Depois, os formandos entram, né, para a gente apresentá-los, são anunciados, né? são anunciados, né, por campus, eles entram por campus e por curso, né, organizado por campus e por curso. Depois disso, nós temos o hino nacional, tá? Aí tem depois do hino nacional, tem um momento que é extremamente importante, que é a abertura da solenidade pela reitora. Esse ato só é válido por causa dessa abertura. Uhum. Depois disso, nós temos a homenagem aos professores, né? A gente faz um certificadozinho, entrega para eles essa homenagem. Depois disso, nós temos os discursos, né? Os discursos das autoridades, né? Normalmente um diretor fala em nome dos outros, Uhum. temos o discurso da reitora. Depois disso, nós temos o discurso do orador. Depois, nós temos os juramentos. Aí é uma hora que demora um pouco mais, porque vem um a um, né? Uhum. Os alunos juramentistas, eles sobem um a um, fazem o juramento, os colegas repetem as falas dele.
E depois disso, nós temos a outorga de grau feito pela reitora, né? Atualmente nós temos uma reitora, então pela reitora. Depois disso, nós começamos a parte festiva, que é a entrega dos canudos. Nós chamamos, convidamos os alunos, né, os formandos, para irem até o palco e fazemos a entrega desses canudos um a um. E aí depois a reitora encerra a cerimônia, né? Ela faz esse fechamento e aí esse ato é válido. Percebe que a gente tem aí alguns atos, né, que precisam ser seguidos, né, que são extremamente formais. Então, é bom que o aluno tenha essa noção desses acontecimentos. Sim. Porque para não ficar assim, eu posso ir embora, eu posso ir embora. Não pode, você tem que ficar do início ao fim, né? Perfeito, Nilza. Então, aproveitando que a gente já fez esse fechamento aqui de todo o transcorrer da cerimônia, quero te agradecer pela disponibilidade em vir aqui e poder contar um pouco das curiosidades, de como funciona dentro do IFB, assim, de modo que a gente prepare os nossos formandos para que eles vivam intensamente esse momento, tenham uma lembrança maravilhosa, até porque eles ficam anos com a gente dentro do IFB, então esse momento, às vezes de uma despedida, ou pode ser provisória e tudo, mas é bom fechar um ciclo que começou e foi muito bem, depois ele fechou de uma forma linda. Você quer deixar alguma outra mensagem para eles, algum outro recado? Olha, a minha dica vive esse momento como sendo um momento único, mesmo que você faça outro curso, ele não vai ser igual a esse primeiro. Então, aproveite bastante, né? Se prepare para ele, tá? Para você viver mesmo a emoção e a alegria que uma colação de grau proporciona. Só isso que eu falo. Porque aí vocês vão fazer como eu faço hoje, que já estou mais de 25 anos aí formada, vou lá de vez em quando olhar meu álbumzinho para matar saudades dessa época. É um ponto muito bonito, muito marcante. E conte conosco aqui do IFB no que vocês precisarem. Tendo dúvidas, pode nos mandar e-mail, que a gente nós vamos sempre poder tirar o máximo de dúvida que vocês tiverem. É isso. Bom, então, novamente, muito obrigado, Nilza. A gente encerra mais um episódio aqui do Estação IFB e agradecemos a participação de todos. Tchau, tchau. Um abraço.